eu não conheço ninguém que deu muito certo que trabalha pouco. Não é uma coisa, sabe? O trabalhar bastante, trabalhar muito, não é tudo. Se fosse tudo, todo mundo que trabalha muito Sim. teria prosperado. Mas todas as pessoas que eu conheço que construíram alguma coisa relevante, elas eram chegadas ao labor. Elas gostavam de trabalhar e, de preferência, elas se apaixonavam por aquilo que ela estava fazendo. Ela atribuía algum significado àquilo que ela estava fazendo, o que fazia com que ela fizesse aquilo por muitas horas por dia, repetidamente. Então, trabalhar bastante, ela não é assim a garantia do que você vai se prosperar e enriquecer. Mas todas as pessoas que eu conheço que começaram do zero, que construíram seu negócio, trabalhavam bastante. Então, acho que esse é um ponto. Um outro ponto que eu vejo é alguém que não seguiu o padrão. Porque o padrão, se você for pegar ali a lista de todo mundo que enriqueceu, você vai ver que a maioria são empreendedores, depois você vai para atletas, depois você vai para artistas. Raramente, é um percentual muito pequeno, que são aqueles caras que chegam no topo da cadeia corporativa e enriquecem como executivos. Esses são uma minoria. Agora, o restante da pirâmide não vai enriquecer. Então, se a gente tem todo um modelo tradicional, um modelo de ensino tradicional, todo um status quo da sociedade que te conduz ou a ser um funcionário público ou a ser um funcionário CLT, ou seja, o cara que conseguiu se desgarrar desta linha de montagem e teve a coragem de, cara, sei lá, ser um atleta, porque o cara, para ser atleta, tem que ter coragem. Sim. Durante um bom tempo, um atleta e um artista convive com olhares atravessados, convive com olhares desconfiados como quem pensa que ele é um vagabundo, você entendeu? E ele tem que ter uma convicção muito grande durante um período para conseguir atravessar esse processo, até ele começar a ter um resultado e ser reconhecido. Então, e muitos não conseguem ser reconhecidos nunca, jamais. Então, assim, esse cara, ele tem que ser um cara um pouco rebelde, um pouco fora do padrão, um pouco saindo, sabe? Geralmente vai ser aquele cara que sofreu bullying na infância, sabe? Aquele cara que vai ser aquele cara que não era muito popular e, de repente, ou era taxado como problemático, e, de repente, esse cara, por ser diferente, ele pega um caminho que vai levar ele à prosperidade, porque os caminhos que levam à prosperidade são, na maioria das vezes, estatisticamente, fora da linha de montagem natural da sociedade. Então, eu acho que essa característica do cara ser um pouco diferente, eu percebo nas pessoas que se deram muito bem, que cresceram, você vai ver alguma história ali desse cara, ou é de bullying, ou é de diferente, ou que foi expulso da escola, ou alguma coisa diferente. Não é? O muito certinho, o inteligentão muito certinho, geralmente vai trabalhar para o problemático. O muito inteligente, geralmente, trabalha para o mais corajoso. É verdade. E o mais corajoso é o fora do padrão, porque o padrão é diferente. Então, eu também citaria essa característica aí que tem. Outra coisa é o cara um pouco obcecado. Todo cara que deu certo, ele é um cara meio obcecado, entendeu? É uma palavra negativa, obcecado, parece uma coisa... pode não ser saudável em alguns momentos, não é? Mas ele é um cara que não tira as coisas facilmente da cabeça. Ele é meio obcecado com aquilo. Ele acorda pensando naquilo, ele dorme pensando. São características que me vieram à mente agora de pessoas que eu conheço que deram certo. Você percebe essas características em comum. O que me veio aqui é que o cara que fica milionário, a mulher que fica milionária, ele é como um carro que é abastecido com combustível diferente. Então, assim, o combustível de quem fica milionário é diferente. É a mesma pessoa, mas ele é abastecido com combustível diferente. E eu acho que quem fica milionário no Brasil é alguém que é abastecido com ódio, raiva ou uma obsessão e muito tesão, assim, por alguma coisa. Eu acho que essa pessoa fica rica. As outras pessoas, na minha opinião, elas têm muito mais dificuldade de atingir algum resultado muito diferente. Por quê? Porque se a gente for olhar... sob a ótica de uma pirâmide financeira no Brasil ou no mundo, você sempre vai ver que no topo da pirâmide você tem poucas pessoas muito ricas e você tem uma base da pirâmide com muita gente que não tem um grande patrimônio. O que a gente enxerga numa pirâmide dessa? A gente vê que a minoria vai chegar num grande resultado, mas a maioria pensa da mesma forma. Então, para essa pessoa ter um resultado diferente das outras, ela vai ter que fazer alguma coisa diferente das outras. E para ela fazer alguma coisa diferente das outras, ela vai ter que se fazer perguntas diferentes das outras. E ela vai ter que criar afirmações também diferentes das outras. Então, para mim, quem de alguma forma fica milionário é quem faz a segunda pergunta.
A primeira pergunta é a que todo mundo faz. Agora, a segunda pergunta é a que pouca gente faz. Então, a segunda pergunta seria esse segundo grau de pensamento, mas talvez de uma forma menos filosófica e muito mais instintiva. Porque quando o Flávio falou do cara que sofre bullying ou tem algum pensamento diferente, eu também, as pessoas que eu conheço que são ricas, elas têm um probleminha, cara. Elas têm alguma coisinha diferente. Ela se veste diferente, ela pensa diferente, ela fala diferente, ela tem trejeitos diferentes e ela tem uma visão não convencional do mundo. Eu vejo que a gente começa, talvez na vida, tendo uma responsabilidade, uma obrigação de trabalhar muito mais em horas do que no futuro. Por quê? Porque no futuro, se você for olhar para uma pessoa como um Flávio, que gerencia sei lá quantos milhares de colaboradores, uma decisão dele impacta de uma forma muito profunda a corporação dele. Então, uma decisão bem tomada tem muita escala. No passado, talvez a força abraçal, a repetição da quantidade de tentativas, de execuções, de vendas, era muito mais relevante do que algo muito estratégico. Então, no começo, a gente precisa de muito mais horas de execução e trabalho duro, e no futuro, a gente precisa de muito mais trabalho intelectual, que escala muito mais. Então, no final das contas, é trabalho igual cavalo. Para você ter sucesso, você vai ter que provocar algum desequilíbrio para que você alcance alguma coisa. Porque no equilíbrio, na boa, tu não vai conseguir, não. Então vai ter que ser uma superação, vai ter que ser um trabalho extra, vai ter que ser uma ideia genial que tu teve às 3 horas da manhã, vai ter que ser, sabe, um insight que você teve com a tua equipe, a equipe unida trabalhar. Ou seja, você precisa provocar um desequilíbrio na tua vida para alcançar alguma coisa. Você gastar 4 horas e meia no trânsito é um desequilíbrio. Isso desmonta muito, isso que o Thiago está defendendo, eu concordo com ele, desmonta muito esse mundo ideal do equilíbrio, que pode, inclusive, frustrar quem assiste isso, porque, cara, é inatingível. É inatingível, né? A pessoa que constrói patrimônio ao longo da vida, ela tá pensando em mais do que, cara, vou fazer um negocinho aqui e vou ganhar um dinheiro. Você, por exemplo, não pensou só em ganhar um dinheiro com venda, você quis criar um negócio. E aí depois você foi para a visão do equity, de fazer esse negócio ter valor de mercado, para que ele possa ser vendável. Aí você vendeu, aí você comprou de novo. Aí você foi fazer outros negócios. Sempre com essa visão de que, olha, eu vou ganhar um dinheiro aqui, mas o principal tá no valor da empresa que eu tô criando. Porque ninguém vence esse jogo pensando no curto prazo. Mas existe aqui alguns aspectos do pensar em longo prazo que eu diria para você que, se o cara não estiver atento, ele pode fazer tudo certo com o dinheiro dele, pensar no longo prazo com o dinheiro dele, mas ele se ferrar. Por exemplo, uma boa fórmula para ficar pobre: divórcio. Para ficar muito pobre, o segundo divórcio. Então, um jogo de longo prazo é um jogo de quem não negligencia o casamento dele. Se ele decidiu se casar, se ele resolveu se casar, o cara pode ter decidido não se casar, mas se ele resolveu se casar, um sacrifício que ele não deve fazer é na família dele. Se ele sacrificar a família dele por causa do dinheiro, ele vai ficar sem família e sem dinheiro. Vai ficar sem os dois. Então eu penso que dando um exemplo aqui, alguns aspectos que não são só apenas o financeiro, como o Thiago fala muito, o risco da ruína, por exemplo. Hoje em dia a gente está com aquela febre das bets, né, das apostas. Sim. O que eu recebo de mensagem de mulheres desesperadas falando que o marido está devendo para agiota por causa de aposta é imenso. Toda caixinha que eu abro tem alguma coisa, alguém se lamentando muito, o que fazer agora que eu estou devendo tanto, etc. E tal. Se o cara vai para o caminho da aposta, cara, não basta o cara ser brilhante, para ganhar dinheiro e ser um bom gestor do dinheiro dele, se do outro lado ele vai cair no vício, ele vai cair na droga, ele vai cair em negligenciar a família dele. Então, eu não estou nem defendendo o aspecto moral dessas questões, estou defendendo o aspecto financeiro dessas questões. Pragmático. Sendo pragmático, não é? Cuide bem da sua família.